salve, patriotas! Notícia urgente. Prisão de Lula e de Alexandre de Moraes está mais perto do que vocês imaginam. Deltan Dallagnol denunciou um crime gravíssimo cometido por Alexandre de Moraes. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. No programa de hoje eu quero trazer essa bomba que está rachando com o império do Alexandre de Moraes no STF e outras denúncias. Tudo isso e muito mais aqui no Tiro ao Alvo. Eu volto logo após a vinheta. Tiro ao Alvo, apresentado por Carlos Reinar. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Tiro ao Alvo. É um programa de jornalismo independente, trazendo assuntos e notícias sobre religião, sociedade e política de uma forma descontraída e humorada para aliviar um pouco o peso de tantas notícias ruins que nós temos aqui no nosso Brasil. Mas antes de falar sobre essa bomba revelada por Deltan Dallagnol, de um suposto crime que pode ser a queda definitiva do Alexandre de Moraes, eu quero pedir encarecidamente a todos vocês que, por favor, deixem o like nesse vídeo, porque o like é muito importante para que o canal possa ser recomendado, porque vídeos assim como esses de política são enterrados sem piedade pelo algoritmo do YouTube, que infelizmente trabalha para o sistema. Mas existe só uma maneira de você me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, que é deixando o joinha, comentando e compartilhando nesse vídeo. Tudo isso ajuda muito. Então eu peço, deixe o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção receber todas as notificações de vídeo, assim você recebe todos os conteúdos postados aqui diariamente. E eu quero deixar um recado somente para pessoas que estão com dificuldades financeiras. Se R$1.500 a R$2.000 extras por mês resolverem os teus problemas, tá vendo esse QR Code que está aqui na tela? Escaneia a câmera do teu celular nesse QR Code ou clica no link que está aqui abaixo no primeiro comentário fixado e chama a nossa equipe no WhatsApp. A nossa equipe tem uma oportunidade, um caminho para você findar 2025 e atravessar 2026 com dignidade e dinheiro no bolso, trabalhando na internet de forma honesta. Atenção, patriotas, o que a turma da toga tentou esconder e a Rede Globo tentou abafar, agora estourou na cara de todos eles. E não é pouca coisa, é uma dinamite pura. Documentos e revelações escancararam aquilo que Alexandre de Moraes suava frio e temia que o povo descobrisse. E o silêncio e a cumplicidade da imprensa militante só reforça o cheiro e o fedor da sujeira que empesteia Brasília. Nós estamos falando de algo tão pesado que pode rachar a base de mármore do próprio STF, mostrando que aquele prédio pomposo mais parece um castelo de areia prestes a desmoronar. E não para por aí, porque o ministro Luiz Fux acabou escorregando na língua e soltando informações que desmontam não só as decisões antigas do Carecão, mas também a farsa de um sistema que insiste em se vender como defensores da democracia. É a mesma democracia seletiva que cala a voz de uns e protege os interesses de outros, sempre com toga, paletó e aquele ar de superioridade que só engana quem ainda acredita em contos de fada políticos. O que nós temos aqui diante de nós não é apenas mais um escândalo no currículo dessa corte, é a confirmação gritante de que existe uma engrenagem podre funcionando nos bastidores, decidindo o futuro da nação, como se o povo fosse só plateia de circo. Uma engrenagem de ferro enferrujado que se movimenta à base de acordos escusos, vaidades e chantagem, longe da luz e da verdade. Quem ainda acha que esse tribunal é o guardião da Constituição, precisa urgentemente acordar do coma profundo da ingenuidade. E aí eu te pergunto, olhando nos teus olhos, depois dessas revelações, existe algum tipo de credibilidade dentro do STF? Difícil acreditar. Aperte os cintos aí onde vocês estão, porque o que vem pela frente não é apenas polêmico, é histórico e grotesco, com força para virar de ponta cabeça tudo o que você acha que sabe sobre quem de fato manda no Brasil. Patriotas, o que acabou de vir à tona é um terremoto de proporções devastadoras. O ministro Luiz Fux
Largou uma bomba histórica dessas que não dá para varrer para debaixo do tapete. A decisão dele não só abriu caminho para absolver e anular a condenação do presidente Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro, como também puxou a cortina do teatro do STF, mostrando ao Brasil inteiro a sujeira que há meses eles tentam esconder. Essa revelação coloca diretamente em xeque as manobras de Alexandre de Moraes, provando que a unanimidade pregada pela mídia é só mais uma farsa bem ensaiada. A fala de Fux não é só um ato jurídico, é um grito que rompeu a blindagem da corte, revelando que dentro daquele tribunal existem fissuras, existem guerras, existem resistência contra a tirania togada. E enquanto a imprensa militante finge que não viu, nós trazemos à luz a denúncia do Deltan Dallagnol, que aponta para um suposto crime de Moraes, jogando combustível nessa batalha interna que ameaça explodir o STF por dentro. Vamos ver a denúncia do Deltan Dallagnol sobre tudo isso que está acontecendo. Veja. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia pra você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final, e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente, calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio, o que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos, então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito
respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses dois casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses dois réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilani. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui e que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela, e condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros juízes, outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam mais uma vez os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. E não acaba por aqui não, meus amigos e amigas. O que o Deltan Delagnol ainda vai falar revela o receio do que a imprensa militante esquerdista tenta ocultar do povo a qualquer custo. Os esquemas escondidos, as manipulações e essa falsa defesa da democracia que eles tentam enfiar goela abaixo da nação brasileira. É uma acusação pesadíssima que pode inclusive transformar a visão de milhões de cidadãos brasileiros sobre todo esse cenário que hoje domina o nosso país. Então continue aqui comigo assistindo até o final, porque as duas falas somadas, o que Fux apontou e também o que Deltan escancarou, constrói um enorme vendaval contra essa engrenagem corrupta que pode marcar o princípio de uma virada decisiva aqui no Brasil. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido, e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise que já chegou a mais de 1 milhão de visualizações sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa, e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux, e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria, e ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave.
Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogênio que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo, você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque aí foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido, ele processa criminosos, ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele, com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal, e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou pra você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico que tava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela tá lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas não, fatos confirmados por provas, inclusive por um promotor de justiça. Decisões do Essa é a do verdade. Supremo. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando, de que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês, ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news, tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você tá sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado.
Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros. O que a gente acabou de assistir aqui não é brincadeira. Meu amigo e minha amiga, de um lado aparece Fux mostrando que dentro do STF ainda tem gente que não se ajoelha para o ditador da toga. E do outro lado, Deltan chega chutando a porta e jogando na cara do Brasil aquilo que a imprensa vendida tenta esconder a qualquer preço. Isso deixa claro que a muralha desse sistema podre não é de concreto, é de papelão molhado. A cada vez que alguém puxa uma peça, esse castelo de cartas começa a cair. O Brasil está fervendo e todo mundo sente no ar que algo grande pode estar prestes a virar o jogo. E agora eu jogo a bola para você. Depois de tudo isso, você realmente acha que esse sistema imundo ainda tem forças para se segurar em pé? Ou será que nós estamos presenciando o início do desmoronamento dessa farsa sustentada à base da mentira e da tirania? Comente aqui embaixo, deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a sua voz, a tua opinião é importantíssima nesse momento decisivo da nossa história. Porque não é hora de se calar, é hora de mostrar que o povo brasileiro não engole mais o teatro dos poderosos. Por isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, com os teus amigos, nas tuas redes sociais e contatos e grupos aí do teu celular. Compartilhe esse vídeo porque só assim a verdade vai chegar longe. E claro, patriotas, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada postado aqui diariamente. E reforçando aquilo que eu falei lá no início do vídeo, se você está enfrentando dificuldades financeiras, está no aperto, será que uns R$1.500 a R$2.000 por mês fariam diferença na tua vida? A oportunidade está aí na tua frente, é só pegar o celular, apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que eu deixei fixado no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo. Chama a nossa equipe, que ela está preparada para atender você que realmente precisa de uma renda extra de forma limpa, justa e digna. Não tem trambique, não tem golpe. É tudo de maneira honesta, usando apenas o teu celular com acesso à internet. E para aquelas pessoas que ainda acham que é conversa fiada, que trabalhar na internet não dá nada, eu vou mostrar aqui já já o depoimento de uma mulher guerreira, batalhadora, que seguiu cada orientação do nosso time junto com o Tom Dimas e hoje está colhendo resultados reais e mudando a sua vida financeira. Eu já vou me despedindo, agradecendo de coração a cada um que ficou comigo até agora. O meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Agora fique com esse depoimento que prova que é possível virar o jogo para quem tem coragem de agir. Olá, oi Nath, oi Tom, me chamo Jandeine, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso e hoje eu vim aqui mostrar os meus primeiros resultados na Shopee. E muito feliz porque consegui sim, através dos métodos do Enriquecendo Online, e estou aqui hoje muito feliz. Vou mostrar a vocês, são poucos, mas já fiquei muito feliz que consegui, e os meus primeiros resultados foi esse, minhas primeiras vendas. Eu vendi antes de ontem e 3 vendas já fiz, e muito feliz por essas vendas, e só agradecer a vocês por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando, e muito feliz. Deus abençoe sempre vocês.